Pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, nossa primeira aula, na verdade, de design. Eu sou o guia de vocês aqui, meu nome é Paulo Vanucci, e essa é a nossa primeira aula, certo? Então, vamos fazer aqui uma introdução. Primeiramente, vocês podem acessar esse canal, tá? É um canal que eu possuo aí no YouTube. Infocanal 3813, e você pode acessar gratuitamente qualquer conteúdo aí do que a gente for falar aqui, né, e outras coisas. Esse aqui é o Behance, que tem alguns trabalhos que eu fiz, você pode acessar também. Então vocês podem se inscrever nesse canal e poder usufruir dos conteúdos que estão por lá. O que a gente vai falar hoje seria apenas uma introdução de como que vai funcionar o nosso trabalho aqui, o assunto é o design de produto aplicado ao desenvolvimento de novas tecnologias. O objetivo é fornecer a vocês conceitos básicos e alguns avançados de tecnologias utilizadas em design de produto. A gente vai falar um pouco de interface midiática, alguns sistemas que são utilizados em engenharia, design mesmo, de produto, e alguns sistemas computacionais, beleza? Vamos falar também de alguns panorâmicas históricos e mercadológicos. Como que é o cronograma, né, do nosso conteúdo? Então a gente vai falar de design de produto como conceito, um pouco de design história. Vamos falar como que a globalização altera o design atual e como que ela atua, as teorias fundamentais do design, as metodologias, o design em seu contexto, funções e categorias de produtos industriais, o design industrial na empresa, a estética no design industrial, campos de atividade do designer. Daí a gente vai falar uma coisa mais específica aqui para vocês verem o design automotivo e um pouco do aeronáutico, exemplo de aplicação, processos de fabricação de tecnologias. E aí a gente vai fazer um desenvolvimento de um projeto pequeno, tá? Só na sala onde a gente vai trabalhar, só para vocês terem uma ideia como é que faria o desenvolvimento de um produto. A nossa avaliação vai ser o seguinte: nós vamos dividir 20% da nota na participação das apresentações que a gente vai ter e realização das tarefas no Classroom e seminários ao final do curso. Então a gente vai ter toda a aula que eu vou passar uma tarefa para vocês. Essa tarefa vai ser o seguinte: nós vamos publicar um livro, certo? No final do semestre, através de uma editora. Então, nós temos aí entre 10 a 14 encontros. A gente precisa fazer cada aula uma página ou duas de um conteúdo que vocês vão escolher. Então, cada aluno, cada indivíduo aqui da nossa sala, nós temos 12, beleza? Se contar comigo, a gente teria 13. Então, eu vou escolher um conteúdo e vou falar sobre ele. Ele vai ser o meu capítulo, tá bom? Nós vamos escrever mais ou menos 20 páginas ao longo desse semestre. E aí, ao final de 14 semanas, 15, nós vamos ter aí 20 páginas certinho escritas, beleza? Então, cada pessoa vai gerar um capítulo diferente, a gente vai juntar tudo e vai gerar um livro, certo? Então seria isso. Então, toda semana nós vamos criar uma página ou duas, beleza? Eu vou falar isso daí. E aí, isso vai ser colocado num arquivo. Esse arquivo vai ser gerenciado por um grupo dos alunos. E no final das 14 semanas aí,
a gente vai ter o livro com seus capítulos todos separados. Aí, lá para o final do curso, em junho, nós vamos fazer um seminário, que cada um vai apresentar rapidinho o que falou, o que fez aqui, tá? E para todo mundo ver o trabalho, o que foi, certo? Então vai ser isso daí. Então, isso aqui vai ser 20% da nota, né? Então você escreve toda semana uma página ou duas, e no final você vai ter que apresentar o seminário, então 20%. Os 80% é a gente publicar o livro, certo? Fechamos os livros lá, tá tudo certinho, bonitinho. Não deu para, vamos supor que não deu para publicar ainda, mas ele o livro está pronto. Já dando nota para vocês, tudo, está todo mundo livre, né? Aí a gente precisa publicar de algum jeito. Depois que tem esse livro pronto, a gente manda para a editora e eles fazem a publicação para nós, beleza? Então cada aluno vai desenvolver esse conteúdo com 20 páginas, né, de projeto escrito, de acordo com o que está fazendo. E aí é o seguinte, eu vou dar a liberdade, mas eu acho que seria interessante a gente seguir um padrão, né? Mas supondo que você está fazendo um assunto aí, pesquisando inteligência artificial, por exemplo, você pode dividir as 20 páginas em 5 capítulos, 6 capítulos, 7, eu não sei. E aí você faz as páginas dividindo. Então você vai fazer uma introdução de inteligência artificial, vai falar dos fundamentos, tipos de IA, ética de governança na IA, aplicações práticas, assim vai. No final desses capítulos você tem o livro inteiro. Desses capítulos você tem no final desses tópicos você tem o capítulo, beleza? E aí a gente junta de todo mundo e gera o livro, certo? Caso você não queira fazer dessa forma, você pode pegar a sua pesquisa, falar como que vai, você pode falar a introdução da sua pesquisa, colocar ali a pesquisa bibliográfica, né, você estudou uma bibliografia e tal, então só isso aqui, ó, eu acho que já dá umas 5 páginas, beleza? Aí você pode falar dos objetivos que vai ser a sua pesquisa, né? E aqui como a sua pesquisa vai ser, você vai tentar fazer um experimento com ela, só que o experimento vai ficar pronto daqui 2 anos só, então a gente precisa terminar isso antes. Então você pode criar uma metodologia que você sugeriria para alguém que vai fazer o trabalho parecido com o seu, o que ela poderia fazer. Então aí você vai descrever toda a metodologia aqui dentro. E aí você pode pegar algum tipo de resultado que foi gerado de alguém para colocar aqui para ficar mais didático, né? E aí você faz uma conclusãozinha e põe as referências. Então você pode fazer isso se quiser, beleza? 20 páginas disso aqui. Ou você pode falar de um assunto também, 20 páginas. Aqui eu coloquei 20 páginas, mas pode passar disso aí. Beleza? Deu 25 páginas, não tem problema. Certo? Só para a gente ter um guia. E uma coisa que eu vou falar é assim, que eu gostaria, né? A cada 2 páginas você colocar uma figura. Senão fica muito mórbido, muito parado o seu trabalho. Botando uma figura ele vai ficar mais didático e tal, né? Beleza? Então cada 2 páginas uma figura, que nem tá aqui, ó. 2 páginas uma figura. Aí vocês fazendo isso, ó, tendo o livro prontinho no final, apresenta o seminário e o livro, se você já fez o livro, significa que você já entregou as tarefas em cada aula, né? Que cada página gerada na aula já é o seu depósito no arquivo lá que a gente vai fazer toda semana. Aí você tem uma média geral maior de 5, foi aprovado, beleza? Para as editoras, a gente vai precisar criar um grupinho aí para trabalhar com as editoras. Então nós temos a opção de publicar pela Amazon, beleza? Temos a opção de outras editoras abertas, tipo Editora Europa, Editora Clube de Autores. Você pode publicar isso aqui. A única questão que a gente tem que ver é como é que vai ficar no nome de quem isso daqui, porque se for vender,
a gente vai precisar dividir, se tiver direito autoral, a gente divide os direitos autorais. Todo mundo recebe, né? Vamos supor que o livro custa R$35, né? Aí cada um vai receber uma porcentagem ali do que foi vendido, né? Nada mais justo, né? Se vamos ter 12 autores, né? Beleza? Então seria isso, essa parte das editoras aqui. A bibliografia nossa vai ser bem vasta, beleza? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas a gente vai falar de um monte. Cada vez eu cito um autor, né? Então, por exemplo, aqui é uma referência da parte de desenho. Então, para você que vai desenhar aí um aplicativo, por exemplo, você tem figuras geométricas que você pode estar usando, né? Então, tem esse livro aqui do Barbosa, Descobrindo Padrões em Mosaicos, que pode ser usado. Tem o livro do Bernhard Burdeck, que ele fala Teoria, História e Prática no Design. Tem o livro Design Now, da Charlotte J. Ela vai falar sobre a promoção de projetos de design em artefatos, né? Tem o livro Poder dos Limites, Harmonias e Proporções da Natureza, que você pode produzir figuras baseadas na proporção áurea da natureza. Então, desde uma flor, por exemplo, tem toda uma matemática por trás, né? Então, você tem isso. Aí a gente vai falar um pouco de design industrial e tem um livro bom para isso aqui, que é o do Jim Lesko, beleza? Temos outro do design e comunicação visual, que é o do Munari. Temos o Wong, Princípios de Forma e Desenho. Fontoura, Decomposição da Forma. Design Futures, do Bradley Quinn. Beleza? Temos aqui materiais manipulativos para ensino de figuras planas. Então temos outros exemplos, beleza? Então esses seriam alguns livros que a gente tem de exemplo, mas que vão mudar aí, vão acrescentar mais, tá? Nosso conteúdo, então, como eu falei, né, é esse aqui. São 12 conteúdos aí. O primeiro aqui, por exemplo, vamos pegar um aqui, né, design de produto como conceito. A gente vai mostrar alguns conceitos de objetos, por que eles têm essa forma, falar mais ou menos a ideia que o cara teve, para você poder gerar um outro exemplo. A gente vai falar sobre o design e a sua história, principalmente da Bauhaus. Foi uma escola importante para o desenvolvimento do design como um todo no mundo, né? Nós vamos falar da globalização no design, então para isso a gente vai usar carros e celulares para dar essa ideia de globalização. Nós vamos falar sobre as teorias fundamentais do design, que, por exemplo, temos a semiótica. Nós vamos falar, por exemplo, de outras metodologias do design e seus processos, começando lá por Aristóteles até Immanuel Kant. Nós vamos falar sobre o contexto do design, misturando com algumas coisas matemáticas, químicas, outras áreas. Nós vamos falar sobre categorias de produtos industriais. Vamos falar sobre o design industrial na empresa, a obsolescência de produtos. Vamos falar sobre a estética do design industrial, campos de atividade do design industrial, o design automotivo e aeronáutico, processo de fabricação e tecnologias de engenharia para o design de produto. E esse seria o nosso conteúdo. Nós vamos mostrar, principalmente algumas aulas aí, né, exemplos de utilização da forma. Então, símbolos de montadoras de veículos, como que eles são feitos, né? Você pode usar o design para isso, ou para revistas, apresentação, ou para sites, ou para pinturas e várias outras áreas, né? Existem ferramentas matemáticas que você pode trabalhar, que a gente chama de malhas de Escher, que você pode usar a repetição para construir uma figura. Você pode usar algumas leis do design, que são como as leis de similaridade. A gente vai falar sobre isso. Como essa figura aqui, ó, a gente vê vários objetos separados
Só que o nosso cérebro tende a organizar eles, certo? A gente vai falar de alguns objetos do design, como o símbolo da Nike, o símbolo da Apple, o símbolo do McDonald's, como que foram feitos. O símbolo do McDonald's, por exemplo, você tem o uso de proporção áurea para a construção dos arcos dourados da batatinha que a gente conhece. Então seria isso, pessoal. A gente falou um apanhado de coisas que a gente vai fazer. E muito obrigado aí pela presença e até a próxima.